Eu vou falar sobre o quarto segredo, a importância de constância nos objetivos. Então assim, se eu quero aprender inglês, emagrecer, se eu quero aí cumprir minhas promessas de ano novo, eu preciso de uma constância. Eu preciso chegar do ponto A ao ponto B. E para isso, eu preciso fazer um caminho que, pelos objetivos, eles geralmente vão ser longos. Então eu preciso fazer um caminho longo para chegar nesse ponto B. E esse caminho é longo e ele fica cada vez mais longo se você espaçar. Né? Por exemplo, do russo, que eu abri mão temporariamente, como eu espacei, ele está bem distante. Né? Quando eu voltar, eu vou querer rever tudo e recomeçar. Né? Mas como eu espacei numa distância muito grande, ele está numa distância absurda de eu realizar esse objetivo. Ele está, né, se eu manter nesse espaçamento, provavelmente eu nunca vou aprender, porque eu nunca vou chegar a ter um avanço. O que eu aprendi foi o alfabeto e avancei em alguns pontos ali, aprendi alguns diálogos, aprendi algumas coisas que muito provavelmente eu já desaprendi boa parte, porque eu não mantive constância. Mas chegou um momento que eu coloquei prioridades na minha vida e eu decidi deixar de lado. Então assim, foi uma escolha minha em um determinado momento. Tá tudo certo com isso. Vai ser meu quarto idioma. E a questão da constância é exatamente isso. Às vezes você está fazendo pequenas, poucas coisas e você precisa chegar num momento que você faça muita coisa, que você faça aquilo que você realmente deseja. Aí você precisa ser constante naquilo que você deseja e deixar algumas coisas em segundo plano, ou cancelar algumas coisas. Isso precisa ficar evidente na sua questão aí de vida, digamos assim. Isso precisa ficar muito evidente. Então, se você for constante, você vai conseguir avançar nos seus objetivos, ou a tendência de avançar é muito maior. Agora, se você estiver indo num dia, folgando vários outros dias, voltando e não ter tempo de estar engajando naquilo, né, você não vai, a expectativa de resultado não é tão grande. Eu lembro que quando eu estava focado em alguns objetivos, em momentos da minha vida, eu chegava a sonhar com aquilo. De forma simbólica, alguns contextos que eu chegava a sonhar, assim, ter informações. Eu chegava a acordar e pesquisar coisas sobre aquilo, né, porque eu sonhei com aquilo. Então, assim, esse é um ótimo sinal, inclusive, aí, que você está sendo constante, que você está focando nos seus objetivos. Quando você sonha com algo nítido em relação aos seus objetivos. O quarto segredo é a constância. O quinto segredo é algo muito relacionado, tá? É algo muito relacionado, que para você cumprir seus objetivos, além de você ser constante, você precisa ter uma motivação, você precisa saber que aquilo é útil ou importante de alguma forma na tua vida. E isso se resume na motivação. E para você ter motivação, você precisa entender o que te motiva a fazer aquela ação. Você precisa ver os pequenos progressos. Para quem diz que a motivação não importa, sim, a motivação importa e importa bastante. O ser humano ele consegue fazer coisas como a caridade, por exemplo, que vai retornar muitas vezes, vai começar a ter uma certa validade, vai começar a ter um certo efeito depois que a pessoa morrer. Então assim, a pessoa consegue ter motivação para algo que vai além da sua vida. Por outro lado, outras pessoas, ou talvez as mesmas pessoas, não conseguem ter motivação para uma coisa que tem que se esforçar por 2 ou 3 anos. Então vocês notaram a diferença? A diferença é gritante. E você deve ter motivação aí na sua qualidade de vida, você deve ter motivação naquilo que te interessa. Se você não estiver sentindo essa motivação e estiver adiando muito ela, estiver adiando muito os planos, quer dizer que alguma coisa deve ser revista. Como em um dos tópicos que vai ser trabalhado, é o próximo, inclusive, é o próximo, o sexto segredo, o controle da procrastinação. Então, a procrastinação, ela é aquilo que eu tenho algo para fazer e eu fico adiando para um momento futuro. Então eu pego esse algo que eu tenho e eu fico adiando, eu fico procrastinando e não fazendo. Muitas vezes eu simplesmente não vou ter que fazer aquilo. Isso é a procrastinação.
E o que eu quero dizer com procrastinação nesse sentido? Eu quero dizer que aqui ela não é viável, né? Ela não é viável não no sentido total dela, assim, de não procrastinar nunca sobre hipótese alguma. É a mesma coisa que eu falo dos vícios comportamentais. Dependendo do vício, né, levando em conta o termo lazer, levando em conta o sentido do lazer das coisas, de você ter aí lazer na sua vida, você pode ter momentos que você vai aceitar procrastinar, aceitar ter lazer, aceitar ter um ou outro vício comportamental, né, desde que ele não interfira nos seus objetivos, ou que você aceite mudar sua prioridade, reduzir sua performance. E o objetivo aqui da procrastinação é você não procrastinar diante dos seus objetivos. Esse é o objetivo da procrastinação. Você ter ela, porque é praticamente impossível não procrastinar, mas você ter ela bem controlada. Assim como você ter momentos que você tenha lazer ou até certos vícios comportamentais não lesivos, de forma que isso não interfira na sua qualidade de vida. Se isso começar a interferir na qualidade de vida em outros setores da tua vida, aí você pode considerar não ter esses comportamentos, mas ter outros comportamentos de lazer. Que como a base do canal é ter mais energia, prazer e produtividade, sem exaustão e com lazer, repara, com lazer. Então esse tópico é um item extremamente necessário para função do canal. Eu não considero você ter uma vida extremamente produtiva e não ter lazer, e não viver de fato o que você conquistou, e não aproveitar as coisas. Muito pelo contrário, uma das bases do canal é o lazer. Só que, se você estiver em processo de construção, você deve focar menos tempo nisso. Assim como eu venho investindo minhas noites e meus fins de semana nisso. Eu tenho pouco tempo, assim, que eu digo, de lazer, de saída mesmo, né? Como essa última semana teve uma noite, e na semana anterior acho que teve uma noite também, uma ou duas noites. Não, teve uma. A outra noite eu cheguei a fazer atividade física, tive um pouco de lazer na sequência, mas teve uma noite que veio 2 visitas, e nessa semana teve uma noite que eu fui no aniversário de um primo, aí grande Marktech, primo da minha mulher no momento, até a gente casar, né? Depois disso vai ser algo bem relevante ter lazer. E eu considero aí alguns momentos de lazer na minha vida, bem como esses que eu citei. No futuro eu terei mais momentos porque eu vou me permitir ser mais flexível. Depois do erro da procrastinação vem exatamente esse item que eu estava falando, da flexibilidade e rigidez na rotina. Da questão, né, de você ser flexível e se permitir ser rígido também, se permitir os dois, né? Então o 7º segredo é flexibilidade e rigidez da rotina. Por exemplo, eu estou com uma rotina bem estruturada e aconteceu alguma coisa. Bom, aí eu sou flexível e aceito mudar aquele momento. Talvez naquele momento eu não consiga fazer o desejado. Ou eu estou com uma rotina bem estruturada, estou com vontade de fazer outra coisa, só que nesse momento eu só estou um pouco cansado, mas eu consigo fazer o que está planejado. E em um dado momento eu vi um professor falando, imagina como seria a tua vida se durante 5 anos você fizesse tudo o que teria que fazer. Você não adiasse nada e você aproveitasse o máximo do teu tempo para crescer. Imagina como seria a tua vida. Eu acredito que não precisa ser tão radical, mas com certeza a visão da vida seria algo muito melhor. Então, assim, é um ótimo exemplo aí para vocês terem a mudança na cabeça de vocês.